que às vezes é até negligenciado por muitos cristãos, é visto como se fosse uma coisa pouco importante, assim. Às vezes a gente fica até surpreso, evangelização de crianças, mas a gente evangeliza mais em adultos, para que evangelizar crianças? Nós vamos ver aqui como é importante realmente evangelizar crianças. Às vezes a igreja, quando eu falo assim, de modo geral, né, se preocupa muito com os adultos e não percebe que as crianças são um campo missionário muito grande e são muito importantes para Deus, demais. E a evangelização de crianças, a gente vai ver aqui, que faz uma diferença muito grande na vida delas. Elas ouvirem falar de Jesus. Eu não sei se todos os irmãos aqui têm filhos pequenos ou netos ou sobrinhos, algum contato que você tem com criança assim. Mas independente disso, é muito importante a gente conhecer essa verdade de Deus para estar ensinando outras pessoas também, despertando outras pessoas para a importância disso. E se a gente tiver a oportunidade de conversar com uma criança, a gente também encaminhar ela para Jesus. Que a gente vai ver aqui o quanto isso é importante para Deus. O texto áureo diz assim, Mateus 18, 14. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Verdade prática. A evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. Leitura bíblica em classe, o texto de Mateus 18, do 2 a 6, e Marcos 10, do 13 ao 16. A palavra de Deus diz assim, Jesus chamando uma criança, pôs no meio deles, dos discípulos, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenho e se submergisse na profundeza do mar. Marcos 10, 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém. Nós já vemos aqui de cara o quanto Jesus dava importância às crianças, né? Como ele tratava bem as crianças, ao ponto das pessoas quererem impedir as crianças de chegar a ele, enquanto ele estava ministrando aos adultos, pregando, ensinando. Aí teve discípulos que pensou assim, não vamos deixar as crianças chegar perto dele, porque elas vão estar atrapalhando, elas vão estar impedindo ele de pregar o evangelho, de cumprir a missão dele. Então não vamos deixar eles chegarem perto. E ele repreendeu essa atitude dos discípulos, porque as crianças estavam querendo se chegar a ele e acreditavam nele, como ele diz aqui, esses pequeninos que creem em mim. As crianças acreditavam nele, queriam chegar perto, e os discípulos impedindo, aquilo causaria um mal naquelas crianças, porque elas estariam perdendo a oportunidade de estar em contato com Jesus, e elas veriam como se fosse uma coisa ruim elas se chegarem para Jesus, ia ficar gravado na mente delas, eu não devo me aproximar de Jesus, não é para eu chegar perto dele. E Jesus, sabendo de tudo isso, quebrou na hora aquilo ali que estava errado, aquele bloqueio, para que as crianças se aproximassem dele, pudessem também ter contato com ele, pudessem ouvir algum ensinamento, pudessem ser abençoados por ele. Isso mostra o quanto as crianças são importantes para Jesus, o quanto ele se importa com elas, o quanto ele se preocupa. E é sobre isso que vai estar falando essa aula de hoje. Introdução. Ao ordenar a pregação do Evangelho a toda criatura, Jesus referia-se também
as crianças. Ele jamais os deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse texto de 1 Timóteo 2,4 é aquele texto que diz exatamente nisso, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o todos pode muito bem indicar as crianças também, porque são todas as pessoas do mundo. Vamos, em nossa ação evangelística, empregar todos os nossos recursos para conduzir as criancinhas a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar aos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é urgentíssima. Então, irmãos, se a gente for olhar a realidade das crianças, pare para pensar quantos perigos que rodeiam as crianças hoje em dia. E o quanto as crianças são atacadas pelo inimigo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para atentar o quanto o diabo está trabalhando para destruir as crianças? Por que o diabo faz isso? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas o diabo ele é sagaz, ele é astuto. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que, falando da serpente, que era ali o diabo agindo através da serpente, tomou posse dela, disse, é mais sagaz, astuto do que todos os animais. Então, o diabo ele é sagaz, astuto. O que significa isso? Ele sabe como agir. Ele age com inteligência. Às vezes as pessoas pensam que o diabo é burro, que o diabo faz as coisas de qualquer jeito, que ele é desorganizado, que ele não sabe trabalhar. Mas tudo que ele faz para destruir a obra de Deus e para destruir a vida das pessoas, ele faz com organização, com inteligência, com esperteza. Ele planeja, ele tem plano, ele sabe como é que ele vai fazer, qual é a maneira melhor de se chegar para poder destruir a vida de uma pessoa. Obrigado. Para destruir a vida de uma pessoa, para acabar com ela, para fazer ela se afastar de Deus. Ele sabe qual é o ponto fraco, qual é a fraqueza, qual é a limitação. Ele sabe, no caso de crianças, ele sabe o que é que faz com que uma criança se desvie, como é que ele deve abordar, o que ele deve ensinar para que uma criança se volte para as coisas mundanas, para as coisas diabólicas até, e se esqueça de Deus e não dê atenção a Deus. Então, o diabo planeja, se a gente for olhar de todas as maneiras na sociedade, o diabo tem atacado as crianças. No colégio, você percebe que o diabo ataca as crianças, até no colégio. A gente pensa assim, meus filhos estão seguros no colégio, está tudo bem lá, não acontece nada. Mas muitas vezes lá está sendo ensinado princípios mundanos, se ensina doutrinas de demônios, se ensina coisas malignas, contrárias à palavra de Deus, no colégio. Isso acontece também. No meio da rua, ele aprende com colegas, aprende às vezes com parentes. Às vezes a gente pensa, não tem risco nenhum eu deixar o meu filho com um tio, com uma tia, com a avó, com o vô. Às vezes você pensa que não tem risco nenhum, mas você não sabe o que está sendo ensinado lá, às vezes, para a criança, por parte de um parente, que você considera que não tem problema nenhum ficar com aquela pessoa. E, às vezes, aquele parente não tem certo conhecimento de Deus que deveria ter, ensina a criança coisas erradas, dá mau exemplo, permite que a criança assista coisas que não deve assistir, que veja coisas que não deve ver. E a criança vai sendo influenciada pelo inimigo. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, netos, com os sobrinhos, com qualquer criança que a gente tenha contato, que a gente ame, com as crianças da igreja, se você um dia vier a ter um ministério com as crianças, orientar com cuidado, porque os ataques do inimigo vêm de todo lado que você imaginar. Hoje em dia o ataque contra as crianças é forte. É tão forte que ele usa os meios de comunicação até para entrar dentro das nossas casas. Se a gente não perceber, às vezes o diabo entra dentro das nossas casas, através da internet, através da televisão, do celular, do computador.
ele entra de várias maneiras, entra de maneira sorrateira. Às vezes ele está ensinando os nossos filhos e a gente nem percebe. Nem percebe que ali é uma coisa diabólica. Às vezes por falta de discernimento, às vezes porque a gente não para assistir o que as crianças assistem, para ver se o que elas estão assistindo é de Deus ou não. Então, muitas coisas o diabo usa para enganar as crianças. Isso em si já mostra o quanto as crianças são importantes. Porque se as crianças não fossem importantes, o diabo não investia tanto na vida delas. Por que ele investe tanto? Porque ele sabe que aquelas crianças são o futuro da sociedade. Ele sabe que aquelas crianças são o futuro da igreja. Que Deus tem planos naquelas crianças, Deus tem propósito na vida delas, Deus tem algo para realizar na vida delas. E ele sabe que se ele destruir já desde pequeno, se ele já enganar desde pequeno, vai ser mais difícil quando essa criança chegar na adolescência ou na idade adulta, dela se voltar para Deus. Porque a criança, irmãos, ela é como uma esponja. Uma vez eu falei isso aqui já na mensagem. Uma esponja, se você botar ela numa água pura e cristalina, ela absorve a água. E se você botar ela no esgoto, ela absorve a água de esgoto também. Se você botar no ácido, absorve o ácido. Se você botar em veneno, absorve o veneno. A esponja absorve onde você colocar ela. O que você ensinar para uma criança, principalmente uma criancinha mais nova, ela vai aprender como verdade. Ela confia que você está ensinando certo. E se você coloca ela para assistir alguma coisa, ela acredita que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é correto. Ela não questiona. A criança simplesmente absorve. Ela simplesmente aceita. Ela não tem o filtro que o adulto tem, de ficar analisando se uma coisa é verdade, se não é verdade, se aquilo ali vai prejudicar a vida dela ou não, se vai trazer algum prejuízo. Ela não tem esse filtro, ela não tem esse discernimento. O que ela assistir, ela vai acreditar que é verdade. Se ela assistir um filme sobre bruxa, e se você não disser que aquilo, se você não proibir ela, se você não ensinar, se você não orientar, ela vai achar que bruxa existe. Se o desenho estiver ensinando que bruxa é uma coisa boa, como muitos desenhos hoje fazem isso, não, a bruxa ali é boa, é do bem, faz coisa boa. Se o desenho ensinar isso, ela vai acreditar que isso é verdade. Ela não vai questionar. Se o desenho mostra um monstro que supostamente era para ser mau e diz que aquele personagem é bom, ela vai acreditar. Como você vê, tem um desenho chamado Meu Malvado Favorito, que o homem é mau, e aí depois ele se torna um exemplo que as crianças vão segui-lo. A criança acredita que alguém que é mau pode ser um exemplo para ela, pode ensinar alguma coisa, isso vai entrando na mentalidade da criança. Então a criança, irmãos, absorve tudo. Tudo que ela vê, tudo que ela ouvir no colégio, em casa, na televisão, na internet, ela vai acreditar e ela vai guardar aquilo no coração. E quando é criança, ela guarda de uma maneira muito mais, assim, penetrante. Pode prestar atenção que uma criança, quando ela aprende uma coisa, muitas vezes ela realmente guarda aquilo ali. E você fica até impressionado. Como é que esse menino aprendeu isso? Como é que essa menina sabe de uma coisa dessa? E aí foi alguma coisa que ela ouviu, que ela assistiu, ela guarda e ela tem aquilo ali como verdade e ela aceita, não questiona mais. E aquilo ali fica no coração muitas vezes. E ela guarda para a vida toda. E se aquilo ali vem sendo fortalecido mais ainda, vai entrando com mais profundidade ainda no coração dela. Então a melhor idade, irmãos, da criança ser ensinada, da pessoa ser ensinada, melhor dizendo, é quando é criança. Porque quando é criança, quando ela aprende sobre Jesus, sobre Deus, realmente a palavra fica no coração dela. E aquilo ali fica pro resto da vida. E aquilo ali produz mudança na vida dela. Então se você aproveitar a idade da criança, que tem pouca idade, para você ensiná-lo no caminho do Senhor, aquele ensinamento que você está trazendo, aquilo ali vai ficar pro resto da vida. Não é à toa que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E até
quando crescer, não se desviará dele. Porque aquilo que a criança aprende, quando ela é bem pequenininha, ela tem uma tendência muito mais de praticar aquilo, de viver aquilo que ela aprendeu quando é criança. As coisas que a gente aprende quando é criança, que vivencia quando é criança, ficam muito mais penetradas dentro de nós, marcam muito mais. É por isso que tem pessoas que têm traumas que vêm desde criança. E para vencer isso é muito difícil. Às vezes é uma coisa que bloqueia, uma coisa que prejudica, uma coisa que traz um grande malefício, porque foi algo que foi causado quando era criança e está muito enraizado no coração e é difícil de mudar. Eu tiro lá em casa pelos meus filhos, é impressionante, as coisas que a gente ensina para eles, às vezes a gente pensa que a criança não está absorvendo muito, não está aprendendo, mas eu fico impressionado como depois eles ficam repetindo para a gente mesmo as coisas que a gente ensinou, ficam dizendo: papai, é assim, assim e assim, né? Quem acredita em Jesus vai para o céu, se não acreditar em Jesus vai para o inferno. Cai de 5 anos, às vezes ele chega e fica repetindo essas coisas, e eu fico impressionado como ele grava no coração dele, ele não esquece as coisas que a gente ensina. Às vezes eu vou contar uma historinha da Bíblia, aí o Kaique, que é pequenininho, o cara já sabe praticamente, não digo todas, mas a grande maioria das histórias da Bíblia. Mas o Kaique eu acho interessante, eu vou ensinar uma historinha para ele. Às vezes ele já diz assim: papai, eu já conheço essa história aí. Fala assim, fala assim, fala assim. Onde foi que tu viu isso, Kaique? Ah, teve um dia que o senhor já ensinou isso. Ou teve um dia que eu aprendi na escolinha, na igreja, me ensinaram assim, assim. Ele grava na mente dele, fica lá no coração, é interessante isso. A criança, ela aprende mesmo, penetra na vida dela. Irmãos, vocês estão com calor? Quer que ligue o ar-condicionado? Se alguém sentir calor, certo? Estiver incomodando, peço para o irmão Antônio ligar de novo aí. Eu só pedi para ele desligar, porque das outras vezes ficava um frio tão grande, chegou a vir que incomodava os irmãos assim aí. Mas se alguém quiser, é só falar, certo? Ponto 1. A criança é pecadora. A criança é pecadora e pode perder-se. Enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Esse ponto aqui é interessante, porque talvez você esteja pensando assim: mas irmão, a criança não já é salva? Jesus não disse que o reino de Deus é das crianças? Por que ele fala que enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto? No ponto 3 ele vai falar da questão da inocência. A gente chega já lá. Mas já adiantando, o que a gente vai ver aqui? Que essa questão da situação da criança, dela estar salva ou perdida, isso depende do entendimento que a criança tem. A palavra de Deus mostra que o Evangelho é para aquele que tem a capacidade de discernir, de ouvir aquela palavra, de compreender que é pecador e se arrepender. Como a gente vai perceber aqui, não tem condições assim da gente dizer uma idade certa em que isso pode começar a acontecer. Não dá para você dizer, por exemplo, uma criança só vai ter entendimento quando tiver 12 anos. Até 12 anos ele está salvo, ele não entende de nada, ele está completamente inocente. Às vezes isso depende muito de cada criança. Tem criança que tem 12 anos e a mente dele é de um menino de 7, de 8, ele não entende nada, é muito ingênuo. Já tem outras crianças que estão com uns 8, 9 anos de idade, já tem um entendimento assim muito melhor. Compreende o que é mal, compreende o que é bom. Ele já consegue absorver a palavra do Evangelho, entender quem é Jesus, entender qual é a verdade da palavra de Deus. Então, Jesus é quem vai julgar o coração de cada pessoa. E é claro que Jesus não vai cobrar de uma criança como cobra de um adulto. Mas, quando aquela criança chegar num ponto que ela tiver entendimento, que ela tiver capacidade de discernir, com certeza ela já vai responder pelo
pelos seus atos, pelo que ela faz ou deixa de fazer, pelo que ela acredita ou não. Quando ela tiver já a capacidade de discernir, de compreender. E isso não dá para a gente dizer exatamente em que idade acontece. Então a gente precisa evangelizar as crianças. A gente precisa ensinar já desde pequeno, para que quando ela começar a ter uma compreensão melhor das coisas, ela já se decida logo por Cristo. Ela já tome logo uma decisão. Que isso vai ser bem natural de acontecer. Se ela já ouve falar de Jesus, de Deus, quando ela chegar numa idade onde ela já vai ter capacidade de discernir entre o bem e o mal, ela vai se decidir por Cristo, porque ela está sendo ensinada constantemente ali no Evangelho, aquilo já está no coração dela. Então ela vai se decidir por Jesus. Mas se a gente não ensinar, se a gente não evangelizar, se a gente não falar nada para ela vai chegar na cidade, não vai ter base nenhuma no coração dela para tomar uma decisão. Então o que vai acontecer mais naturalmente? A criança vai se encaminhar para o pecado, vai se encaminhar para aquilo que é mal, para aquilo que não agrada a Deus, porque ela vai ser influenciada pelo mundo. Então a gente tem que ensinar a criança desde pequeno, para que ela possa se voltar para Cristo. Ponto 1 diz assim: a criança é nascida em pecado. Em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Como diz Romanos 5,12. Veja a confissão de Davi: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Que ele fala que já foi formado em pecado, ou seja, desde o ventre da mãe. Vamos abrir aqui Romanos 5,12 para a gente ver o que diz a palavra a respeito dessa questão do pecado. Romanos 5,12. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Aqui fazendo referência, os irmãos sabem, né, a Adão e Eva, de como o pecado entrou através deles. Assim também a morte, aqui especificamente a Adão, né, quando fala por um homem, porque Adão era o responsável que recebeu a ordem de Deus, por isso que ele fala assim. Então, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, ou seja, todos pecam, são pecadores, porque a morte passou a todos por causa do pecado de Adão. Isso aqui inclui também as crianças. As crianças também são nascidas em pecado. As crianças não nascem santas. As crianças não nascem sem iniquidade. Às vezes tem muita gente que acha que as crianças são puras, totalmente sem pecado, e que só vão ter pecado depois, quando chegarem a uma certa idade. Não é verdade, irmãos. A criança, ela nasce em pecado. Todas as pessoas do mundo nascem debaixo de condenação e com a maldade dentro de si já, com o pecado dentro de si. Ninguém nasce puro, ninguém nasce santo, ninguém nasce em comunhão com Deus, ninguém nasce com Jesus no coração, como os católicos costumam dizer, né? Eu já tenho Jesus no meu coração desde criança. Ninguém nasce com Jesus no coração. Todas as pessoas nascem afastadas de Deus, todas. E a criança, ela tem maldade dentro de si, mesmo que ela não tenha entendimento do que ela faz. Mas a criança tem maldade. Você percebe isso numa criança. Pode prestar atenção. E diz que se dá a conhecer a criança desde pequena. A luz do trabalho desde pequena. Como é que vai ser seu filho, né? A gente que, assim, cristão, tem discernimento para já ir observando, já ir combatendo, já ir orando, repreendendo, porque desde pequeno a dar se conhecer como é que vai ser, mesmo que você, o pai seja cristão, né, como o irmão disse, a natureza humana também, já nasceu debaixo de condenação, né? Já a gente ia ensinando desde pequenininho,
porque é desde pequeno que você vai começando a ver como é que vai ser o caráter dele, né? É verdade. Eu já li, eu não me recordo capítulo e versículo, mas eu já li o Provérbios que dá isso desde pequeno. A criança, ela tem realmente já uma maldade dentro dela, por causa do pecado. E ela tem certas características de personalidade. Cada criança tem uma personalidade diferente, que às vezes ela se torna mais propensa para certas coisas, para outras não. Tem meninos que desde pequeno você já observa que o menino é mais revoltado, é mais raivoso, se ira com facilidade. Se aquilo ali não for trabalhado, se não for ensinado, aquilo no futuro vai ser bem complicado. Uma vez eu vi um pregador dando um exemplo, de fazendo uma análise assim de uma criança, e ele falando o seguinte, eu achei interessante, que uma criança, às vezes ela tem tanta raiva quando ela é contrariada, e aí ela bate, belisca, puxa cabelo, com raiva porque alguém não satisfez um gosto dela, não deu alguma coisa que ela quis, e você percebe, ela fica com raiva, ela quer agredir, ela quer fazer algum mal àquela pessoa, ela não tem noção do que ela está fazendo, mas é uma reação já da natureza dela, de querer prejudicar, de querer se vingar, de querer fazer alguma coisa contra aquela pessoa que não deu o que ela quis. Pode prestar atenção como uma criança, ela tem esse tipo de reação desde bebê. Às vezes um bebê fica com raiva de uma coisa, puxa os cabelos assim de alguém, dá um tapa, belisca. E eu achei interessante que esse pregador falou assim, que a criança, ela só não mata aquela pessoa ali porque ela não tem força para fazer. Mas às vezes a raiva dela é tão grande que se ela pudesse esganar, ela esganava. De tanta raiva que ela fica por não dar o que ela quer, por não fazer os gostos dela, alguma coisa do tipo assim. Isso mostra o quê, irmãos? Mostra a natureza dela como é. É uma natureza que é inclinada para o mal, é inclinada para mentir, é inclinada para se vingar, é inclinada para enganar. Veja como uma criança às vezes mente. Tem criança que mente. Ela não tem entendimento das coisas, ela é ingênua. Às vezes ela não sabe o mal que ela está fazendo, mas ela mente. Ela engana. Ela diz que fez uma coisa que não fez. Ela acusa outra pessoa de ter feito uma coisa sem outra pessoa ter feito. Às vezes uma criancinha pequena, ela acusa o irmão mais velho. Foi o meu irmão que fez isso. Fez assim, bateu em mim, ou falou isso comigo. Às vezes não é verdade. Porque ela já tem uma malícia de colocar a culpa no outro, de mentir, de enganar, para se safar. O que é isso? É fruto do pecado, irmãos. Está dentro de nós, desde quando a gente nasce. Só que ela não tem entendimento do que é isso. Ela não percebe, ela não sabe por que ela é assim. Ela está só agindo conforme a natureza dela. Mas isso mostra que ela já nasceu em pecado. Ela nasceu com uma natureza corrompida. Ela não nasce perfeita. Um anjinho, como muita gente pensa, perfeito, que não faz nada de errado, que não tem maldade nenhuma no coração. Aquela criança, ela tem maldade sim. E se a gente não ensinar ela, se a gente não corrigir, se a gente não guiá-la no caminho do Senhor, aquela maldade vai florescendo cada vez mais. Vai crescendo e vai tomando conta dela cada vez mais. Ao ponto de quando ela chegar assim numa idade já de uns 10 anos, 11 anos, se essa criança nunca for ensinada no que é correto, no que é certo, ela às vezes já se torna um pequeno monstro e capaz de fazer coisas absurdas, de fazer grandes maldades. Porque uma criança que nunca é ensinada no que é certo e que só aprende o que é errado, às vezes uma família desestruturada ou que mora na rua, alguma coisa do tipo assim, veja como é que ela é. Às vezes ela faz coisas absurdas. Tem menino de 10 anos aí, 11, que mora na rua, que nunca teve estrutura nenhuma, não teve família, não teve nada, não teve ensinamento nenhum, que ele rouba, ele mente, ele bate, ele tem coragem até de matar se ele tiver com uma faca na mão para roubar alguém. Tem coragem de fazer isso. No dia que eu fui assaltado no ônibus, o menino era um pouco maior do que eu. Tinha 12 no máximo, eu acho. Com um corpinho de criança ainda, saltando no ônibus, com um outro adolescente de uns 14 anos, mais ou menos do tamanho do Lucas, talvez até menor. Os dois assaltando no ônibus, o maior estava com a arma na mão e o outro recolhendo o dinheiro das pessoas
pessoas e os celulares. Uma criança, irmãos. Mas ele é capaz de fazer coisas horríveis, se ele não for ensinado no caminho do Senhor. Eu vou saber quando eu espero. Criança é assim mesmo, por isso. Tudo que ele vê na televisão, ele aprende. Tudo que ele vê, ele aquela dança, aquelas coisas, tudo ele. Eu falo pra vocês, tem que cuidar desse menino. Não, é porque é criança mesmo, daí é que começa. Tem que ensinar e quando ele está grande, não tem jeito não. E a questão do ensinamento é muito importante, irmãos, mas não é pouco não para a criança. A questão do ensinamento e do exemplo que você dá em casa. Eu tenho um amigo que ele disse que é cristão, né? Deus é quem vai julgar o coração dele, mas ele ensinou o filho dele a gostar de MMA, de luta. Vocês sabem, né, o que é MMA, né? Luta que antes chamava Vale Tudo. Ele gosta muito e ensinou o filho dele a gostar de dar murro, de dar chute, de dar mata-leão, de ficar fazendo chave de braço. Ensinou o menino a gostar disso. Resultado, o menino tem 14 anos e já é um lutador excepcional. Já treina, já foi até chamado para fazer luta de MMA, um menino com 14 anos de idade. Mas de tanto ser ensinado desde criança naquilo ali, a gostar, ficar lutando com o pai. Aí o menino cresce e aprende que aquilo ali é que é legal, aquilo ali é que é bom. E ele vai querer fazer. Eu vejo o meu filho Caleb, ontem eu fiquei impressionado com ele. Quem vê pensa até que foi eu que mandei ele fazer. Mas ontem ele pegou e disse pra mim: papai, eu quero gravar um vídeo aqui. Aí eu pensava que era de desenho, que ele gosta de ficar fazendo uns desenhos. Fez um canal no YouTube para botar uns desenhos. Aí quando eu peguei a câmera para gravar, não, eu quero fazer uma pregação, eu quero pregar. Aí, tá certo. Ele vê eu gravando as mensagens e colocando no meu canal, né? E ele pegou e quer fazer a mesma coisa. Eu nunca nem ensinou para ele, nunca disse: Caleb, você tem que ser um pregador, você tem que pregar. Nunca falei nada, porque eu quero que Deus é quem vá influenciando ele, dizendo o que ele tem que ser ou não.
quis fazer, porque o filho ele se espelha no pai, ele se espelha em quem está ensinando ele quer fazer igual. E aí foi lá e gravou a mensagem dele pregando. E eu fiquei assim impressionado, meu Deus, como é interessante a questão do ensinamento, do exemplo. A criança aprende, ela quer seguir o que você ensina, o que você faz. Por isso que você vê, irmãos, a importância grande de se ensinar a criança. Ela vai querer seguir aquilo que você ensina e o que você faz. Agora imagine se for o contrário. Se você não ensina correto e se você dá mau exemplo para a criança. Ela vai crescer uma péssima pessoa. Uma pessoa horrível, aprendendo todo tipo de coisa que não presta. E aí quando chega na adolescência, aí é bem mais difícil de você moldar a criança. Às vezes tem pais que quando chega na adolescência fica dizendo, meu Deus, onde foi que eu errei? Por que esse menino hoje é desse jeito? Essa menina, por que essa menina é assim? Eu sempre levei para a igreja, frequentava os cultos, e hoje essa menina está desse jeito, não quer saber de nada, só quer saber das coisas do mundo. Mas se a pessoa olhar para trás, vai ver que negligenciou a educação, não ensinou a criança, deu mau testemunho em casa, não agia como um cristão de verdade. A criança aprendeu que vivenciou a vida toda. É muito difícil, pode acontecer, mas é bem mais difícil uma criança chegar na adolescência e se tornar um adolescente mundano, revoltado, se ele for ensinado durante toda a vida dele no caminho do Senhor. Pode até acontecer, mas é bem mais difícil. E há uma chance grande dele reconhecer depois que está errado e voltar. Porque há uma semente lá semeada, algo que ficou nele, ficou no coração dele, ele conhece. Ele pode até de repente querer experimentar alguma coisa que os amigos estimularam, ensinaram, mas ele vai ter aquele temor no coração, ele vai ter uma compreensão maior. A chance dele voltar para Deus é muito maior. Então vamos lá. Ponto 2. A alma da criança está em perigo. O Senhor Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças. Assim também não é vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Mateus 18, 14. Por que Jesus diria isto, se não houvesse a possibilidade de os pequeninos se perderem? Sua declaração leva-nos a crer que a alma infantil está em perigo. Pense nisso. Então olha que interessante. Veja como Jesus se expressa. Ele diz assim: não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Aqui, como a gente viu, Mateus 18, ele está falando de crianças. E ele fala, ou não é da vontade do vosso Pai que um destes pequeninos se perca, ou seja, se afaste de Deus, pereça. Então, há uma possibilidade de uma criança vir a se perder diante de Deus. Como eu disse para os irmãos, se ela já tiver chegado no momento em que ela pode ter um entendimento, que ela tem um entendimento, que ela pode responder a Deus pelos seus atos, que ela pode já ter um discernimento do que é mal, do que é errado, ela pode vir a se perder, ou seja, ela pode vir a escolher se afastar de Deus, a querer as coisas do mundo, a querer as coisas da carne. Agora, isso geralmente acontece com uma criança já de idade mais avançada, que já está quase chegando numa adolescência. Então, dependendo da criança, dependendo do entendimento dela, se ela já tem uma certa compreensão ou não, se ela não foi ensinada, se ela não foi evangelizada, ela pode vir a se afastar de Deus. Ela pode vir a se afastar do Senhor. A questão da inocência. O bebê é inocente apenas no sentido de que não tem consciência do pecado, por ser ainda mental e moralmente incapaz de praticá-lo. Embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Por isso dizemos que a criança está na idade da inocência. Se ela vier a morrer nesse estado, irá para o céu, porquanto Deus não leva em conta os tempos da ignorância, como diz lá em Atos 17:30. Todavia, a partir do momento em que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada de seus erros e enquadra-se no restante do versículo.
anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, quando você passa a ter discernimento, capacidade de responder a Deus se você quer Ele ou se não quer, então você já precisa se arrepender, se voltar para Deus. Então, essa questão da idade é que não dá para afirmar. A Bíblia não afirma assim, olha, quando chegar em 10 anos de idade é que a criança agora se torna responsável, que ela tem que responder positivamente com relação ao Evangelho para ser salva. É que liga, quarto. Então, a criança vai chegar a uma idade, a gente não vai saber com certeza que idade é essa, mas vai chegar a uma idade em que ela vai ter um discernimento do bem e do mal, embora pequeno, comparado com um adulto, mas ela vai ter um discernimento. E ela vai responder diante de Deus, diante do discernimento que ela tem, da compreensão que Deus já está dando para ela. Então, essa questão da inocência é só quando a criança não tem compreensão, não tem discernimento nenhum do que é que significa pecado, salvação, de que ela tem que se entregar para Jesus, que ela tem que se arrepender. Até uma certa idade, a criança não compreende isso totalmente. Ela não entende realmente o que significa ser um pecador, precisar de salvação. Ela não compreende. Então ela está na idade da inocência, como a gente fala, né? Ela está numa idade em que ela tem pecado, ela faz coisa errada, mas ela não compreende ainda quem ela é, o que significa aquela natureza dela, por que ela faz aquelas coisas. Ela ainda não consegue compreender, ela não tem esse discernimento de que ela precisa se arrepender diante de Deus. Só quando ela chegar numa certa idade é que ela vai ter essa compreensão. Mas aí é que se torna mais importante ainda da gente ensinar uma criança. Porque a gente não tem certeza quando essa idade vai chegar. Mas quando essa idade chegar, ela já tem que estar preparada, ela já tem que estar ensinada, para que quando ela tiver capacidade de discernir, como eu disse antes, ela faça uma escolha por acreditar em Deus, por acreditar em Jesus, por buscar a presença de Deus. Senão ela vai fazer uma outra escolha totalmente errada. A gente vê, por exemplo, antes de passar aqui para o próximo ponto, se você olhar os muçulmanos, eles compreendem tanto essa questão aqui da criança, da importância de ensinar a criança, e às vezes eles compreendem e agem melhor do que a gente. Eles ensinam as criancinhas deles, desde pequenininho, a seguir a religião lá deles. Eles até usam de meios muito radicais. Eles obrigam a criança a ler o Alcorão várias vezes. E a criança, às vezes, chega numa certa idade, já sabe o Alcorão decorado todinho. E já tem uma mentalidade ali sendo feita, às vezes, para se tornar até um terrorista. Você vê crianças de 11 anos, 12 anos, já com um fuzil na mão, já querendo ser um homem bomba, já querendo... Você vê isso, irmãos, pode ver nos jornais, nas reportagens, como isso acontece. Porque já estão sendo doutrinadas desde pequeno a acreditar naquelas coisas. E vai formando a mentalidade deles. Você vê, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles ensinam as crianças dele desde pequenininho com aquele empenho enorme, fazendo já aquela lavagem cerebral nas criancinhas. Para quê? Para que quando elas chegarem na idade adulta, elas já sigam aquela religião deles. Toda religião geralmente faz isso. E às vezes nós cristãos não fazemos isso. Com os nossos filhos, a gente espera que a igreja faça, espera que outras pessoas façam. E a responsabilidade já começa com a gente, dentro de casa. Você não deve esperar pela igreja. Você que tem filho, não espere pela igreja, não. Pois a igreja vai dar um auxílio, vai aprimorar, mas a responsabilidade é nossa, que somos pais. E nós temos que cumprir a nossa responsabilidade, temos que ensinar a criança. Nós não podemos esperar que outras pessoas façam o papel que é nosso, que a gente tem que fazer. Quantas pessoas pensam assim, eu trago meu filho para a igreja, trago meu filho para
deixam ele ir para o cultinho e pensa que isso é o bastante. Pensa que assim a criança já está sendo ensinada no caminho do Senhor. Traz uma vez para a semana, no domingo, num culto de domingo, né? Aí acho que só aquela horinha que passa aqui em cima já é o bastante para a criança aprender tudo que precisa aprender. Tem que ser diariamente sendo ensinado, sendo orientado constantemente. Não é uma vez perdida na vida. O diabo está trabalhando sem cessar, todo dia, 24 horas. E às vezes a gente está levando as coisas assim, de uma maneira tão... E quer que os nossos filhos depois venham acreditar em Jesus. Ela não gosta. E a mãe envolvida nas coisas do Ministério Infantil, né? Mas trazendo para a realidade porque a filha não gosta, porque em casa ela não tem a base na casa. O ministério da mãe tem que começar em casa, né? Ela tem que orientar os filhos, tem que ensinar os filhos, né? Porque se dedica muito à questão do ministério na igreja, mas se esquece do ministério em casa. Aí a criança vai obrigada, vai chorando. Eu detesto para a igreja, eu não quero ir, eu detesto visitar, eu detesto não sei o quê. Mas chorando, o ministério em casa. Aí a criança fica assim desesperada. Uma vez ela conversando comigo, né? Aí eu fui dizer, o nosso ministério tinha que começar em casa, né? Eu disse, a sua filha precisa ainda ter um pouco de Cristo. E a menina já é, hoje em dia já é docinha, mas ainda não teve. Ainda não teve 12 anos, mas ainda não teve encontro. A menina vai para a igreja, volta para o livro e vive aquela vida, está entendendo, dentro da igreja, desde pequena, ensinada, vendo ali as coisas, mas ela mesmo não teve encontro com Deus. Ela veste da igreja. Aí se eu gosto de Jesus, só não quero morrer, nada, não é agora não. Gosto de coisa mudando, ou música mudando, conversa com uma mudando, está entendendo? Não tem aquele pessoal com Cristo. E a mãe, né, foi relação do ministério dentro da própria casa, né, não ensinou. E hoje em dia, ela tem um medo, porque ela conhece o caráter da filha, mas eu tenho medo porque ela pode se tornar, mas só ela não vê que a falta não está na filha, começou da medida, e ela não, fala aí não. Né? É verdade. E se ela não tomar uma postura, agora quando ela tem 12, 13 anos, né, vai ser pior ainda. Esse negócio é muito sério. A criança tem que ser ensinada em casa, primeiramente. Muitos cristãos cometem esse erro de achar que é só trazer a criança para a igreja. É só levar para a igreja. Não é só levar para a igreja, não. Você tem que ensinar na sua casa. Você tem que ser exemplo na sua casa. Você tem que estar... E é um discipulado constante, 24 horas. Tanto que você, às vezes, pegar a Bíblia, sentar para ensinar a criança, contar uma historinha para ela, como você está constantemente corrigindo, orientando e dando exemplos bíblicos e mostrando os princípios de Deus em tudo que a criança faz ou deixa de fazer, você está orientando ela o tempo todo, é um discipulado constante. Se você vê, tem muitos adolescentes hoje desviados aí, que são filhos de crentes, são filhos de evangélicos, às vezes são filhos de pastores, mas estão desviados. Você não pode colocar 100% a culpa só nos pais, mas muitas vezes os pais têm uma grande parcela de culpa, porque foram omissos. Eu mesmo na minha família tenho um caso de que uma prima minha, que o marido era pastor, e inclusive ele tinha muitos problemas, se suicidou novo ainda, enquanto era pastor. E os filhos deles estão afastados de Deus, não querem nem saber de Deus. O rapaz e a moça estão nem aí para nada de igreja. Parecem até ser revoltados assim com a igreja, não tem vontade nenhuma de ir, não tem prazer nenhum. Então a criança tem que ser ensinada a gostar das coisas de Deus, para que ela queira vir. Às vezes tem pais que não ensinam nada para os filhos, não dão testemunho nenhum em casa, e a única coisa que eles sabem fazer é trazer para a igreja. E a maneira
maneira como eles trazem para a igreja, às vezes ainda é de uma maneira opressora, como se Deus fosse assim, como é que eu posso dizer, um ditador que está obrigando ele a vir para a igreja. Tem pais que traz o filho para a igreja de maneira assim tão oprimindo, que parece que o filho está indo para uma prisão. Porque desde criança o filho não é ensinado, não tem prazer, não tem desejo, e aí às vezes vai chegando na adolescência e o filho vai ficando revoltado, e o pai quer trazer a todo custo para a igreja e traz na força. É tanto que às vezes você vê certos adolescentes nas igrejas, um cara lá empurrado, de cara feia, não está com a mínima vontade de estar ali. Nunca foi ensinado, às vezes o pai está querendo resolver o problema quando chega na adolescência, ou a mãe. E aí é mais difícil. Eu vou dizer para vocês, irmão, uma coisa, vou ser sincero. Assim, eu não penso em trazer o meu filho para a igreja à força. Alguém pode até me condenar por isso, eu respeito a liberdade dos irmãos. Mas se, vamos supor, meu filho tiver uns 14 anos de idade, e ele disser para mim, pai, eu não quero ir para a igreja, eu não vou obrigar ele a vir para a igreja. Eu não vou pegar pelo braço e dizer, você vai para a igreja, que enquanto você estiver aqui, você vai para a igreja. Eu não vou fazer isso. Eu não quero que ele veja seguir a Jesus como se fosse uma obrigação que ele tem que fazer. Eu quero que ele queira ir, eu quero que ele tenha prazer em ir. Eu não quero que ele veja como se eu estivesse trazendo ele com uma prisão. Bora, você vai, quero nem saber. Pode vir para a igreja. Eu não vou fazer isso. Alguém pode até pensar, irmão, enquanto ele estiver na sua casa, você tem que trazer, tem que obrigar. Eu não vejo assim. Por quê que eu penso isso? Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca. Jesus nunca disse, olha, vem aqui, você vai me seguir. Jesus nunca fez isso. Enquanto é criancinha, é claro que você traz para a igreja. A criança, para onde você levar ela vem. Ela vem para a igreja, ela vai para o shopping, se você levar ela com a balada, ele vai. Até uns 12 anos a criança não tem problema nenhum, ela vai para onde você levar ela. Mas quando ele se torna adolescente, que ele começa a ter discernimento das coisas, ele começa a fazer as suas escolhas. As escolhas dele vão ser baseadas no que você ensinou para ele. Eu não tenho nem medo, tenho certeza que os meus filhos vão querer vir para a igreja, porque eles sempre foram ensinados a amar Jesus, a amar a Deus. Mas se eles não quiserem vir, eu não vou obrigar. Eu vou continuar ensinando eles, vou continuar evangelizando, vou continuar mostrando o caminho, mas eu vou esperar que eles tomem a decisão por eles, de dizer, pai, eu quero seguir a Jesus, eu quero ir para a igreja. Porque eu não quero que ele esteja aqui com a cabeça lá no mundo, pensando em outra coisa. Essa é a minha visão, certo, irmão? A minha opinião. Então, pode falar. Tem pouco da igreja, né? Tem da quarta, aí o nome do por amor, de qualquer maneira. Vou pegar aí o prático que você vai ter que ir, mas eu sei que eu ia para ele, conversar com ele. Do jeito. Por quê? Tem muito tempo que ele diz assim, não tem como aplicar. Não tem tempo da igreja, não sei o que, você quer ficar Eu não acredito. Eu não acredito que a opressão seja a melhor maneira de fazer uma criança amar a Deus e amar a Jesus. Trazer ele à força, eu acho que não resolve o problema. É muito melhor você ensiná-lo, evangelizá-lo, orientá-lo, para levar ele a ter um encontro com Deus, a amar a Deus, amar Jesus, ter vontade de buscar Deus. Eu vejo o meu filho hoje, o Caleb, tem só 10 anos, mas eu fico impressionado com o amor dele a Jesus, com a fidelidade dele ao Evangelho. Eu digo isso não é só porque é o meu filho não, irmãos, mas eu acho incrível, assim, o testemunho dele. Ele tem um amor assim a Deus, a Jesus e um zelo assim pelo Evangelho que muitos adultos não têm. A senhora disse que ele é um pregador. A gente é pregador. Na delegada cônica, né? Quando eu queria estava conversando e tudo, aí alguém falou uma coisa que ele se sentiu que não era uma pessoa ter falado aquilo, não era um trem. Aí ele chorando, o que foi, meu filho, não sei o quê. Aí ele disse, não, eu não gostei do que a fulana falou assim, que repreendeu, ele não gostou. Aí ele falou uma coisa que
A Verônica me contou esse episódio aí. Ela disse que ele falou assim também: mamãe, eu quero ter amigo que é cristão. Eu não quero ter amigo que não é cristão. Porque ele viu algumas crianças fazendo umas coisas que não era legal, né? Falando coisas assim que não é de um cristão falar. No colégio, só para terminar isso aqui, passar para outro ponto, no colégio, de vez em quando ele chega chorando. Eu fico com uma pena. O que foi, Caleb? Ó pai, eu falei para eles de Jesus, falei isso, mostrei que era errado. Aí eles começaram a me criticar, começaram a falar de mim, começaram a falar um monte de coisa, não aceitaram o que eu disse. Aí chega chorando. Triste, irmãos, porque as criancinhas não querem saber das coisas de Deus. Os meninos não são ensinados em casa, não tem a mesma visão dele. Aí o menino acha certo as coisas mudando, não vê problema nas coisas mudando. E como ele, em casa, já é ensinado diferente, já tem um discernimento, ele vê que aquilo ali é errado, aí eu acho interessante o zelo dele de querer evangelizar o menino, de querer dizer: olha, isso aqui não é de Deus, isso não agrada a Deus não. Mas o menino vai e diz o quê? Caleb, isso é besteira, não tem nada a ver não. Aí ele chora porque ele pensa que todo mundo tinha que aceitar, tinha que achar que concordar com ele. Aí lá vai a gente ter que explicar, né, Caleb? Meu filho, entenda que nem todo mundo vai acreditar no que a gente acredita, nem todo mundo é cristão. A nossa missão é falar para eles, falar com amor. Não precisa ficar o tempo todo insistindo. Você fala uma vez, se eles não aceitarem, você não precisa ficar insistindo o tempo todo. E não fique triste se eles te rejeitarem, porque rejeitaram a Cristo também. Aí a gente mostra para eles: olha, rejeitaram Jesus, rejeitaram os apóstolos. Nem todo mundo vai aceitar o que a gente ensina. Nós somos minoria, nós somos cristãos, nós somos minoria. A maioria das pessoas não acredita. Então a nossa missão é só evangelizar, anunciar a palavra. Se eles acreditarem ou não, aí depende deles por Deus. Pois é, mas eu acho interessante assim, é o zelo, sabe? O amor dele, assim, que é impressionante, assim, como a criança já aprende, né? O interessante é o solteiro. Eu resolvi vai ter, né? Eu também. Às vezes vieram outras pessoas, eu contando lá para as coisas, lá para mas o que é? Aí a velha não tentando explicar também, que eu vou tentar. O que é que esse povo fica fazendo? Aí ela falou: o que é? As pessoas não têm amor para estar em igreja. Na história, olha ensino, né? Sempre dá uma contando contar a história, a criança dá uma pedra, só Deus. Glória a Deus. Pois é, irmãos, isso é uma coisa assim que pode acontecer com qualquer criança. Isso não é porque é meu filho não, mas qualquer um dos filhos dos irmãos, qualquer pessoa, sobrinho que você ensina no caminho do Senhor, isso é o natural de acontecer. A criança absorve, ele vai acreditar e ele vai seguir. Verdade. Vamos lá, ponto 2. A criança pode crer e ser salva. A Bíblia comprova que a criança pode arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus, recebê-lo pela fé e ser salvo. Ponto 1. Os pequeninos creem em Cristo. Jesus, que sonda mentes e corações, testemunha a capacidade dos pequeninos crerem em seu nome. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Mateus 18:2. Logo a seguir advertiu: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, olha só a expressão que Jesus usa, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Pelo que observamos no relato de Marcos, a criança que Jesus tomou como exemplo era pequena, porque ele a pegou no colo, conforme Marcos 9:36. Sua tenra idade, porém, não constituiu qualquer obstáculo para que ela cresça em Cristo. Então é interessante, Jesus pegou aquela criancinha,
pequena, pegou no colo, ninguém sabe que idade tinha, talvez 9, 10 anos, não sei. E Jesus disse, usou ela como exemplo e disse, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, incluindo aquela criança, que crê em mim. Então Jesus já afirmou assim, qualquer que escandalizar uma dessas criancinhas como essa aqui que acredita em mim, vai ser punido duramente. Né? Então uma criança, ela pode crer em Jesus, ela pode vir a crer. A gente não deve duvidar disso, irmãos. Às vezes a decisão da criança é real mesmo. Quando a criança diz, eu quero receber Jesus, eu quero ter Jesus como meu Salvador e Senhor. Às vezes a gente subestima e diz, não sabe o que está falando não tem noção. Às vezes ela tem noção, ela tem entendimento e ela está realmente dizendo o que ela quer, está dizendo a verdade. Eu já conheço Jesus, eu já ouvi a mensagem e eu acredito nele. Eu acredito que ele morreu na cruz por mim e eu quero seguir. Às vezes realmente é verdade, realmente é uma decisão séria que a criança está tomando. Ela tem possibilidade de crer em Cristo, realmente. Ponto 2. As crianças das cartas bíblicas. Paulo inicia a epístola aos Efésios saudando os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1. Ao final da carta, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos pais. Efésios 6:1. Logo, a mensagem do apóstolo destinava-se também às crianças, que na introdução da carta foram incluídas entre os santos e fiéis. Quem ainda duvida de que uma criança possa experimentar a alegria da salvação? Jesus as salva e batiza com o Espírito Santo. Então Paulo também deu uma mensagem para as crianças, né? Os filhos, quando ele diz em Efésios 6:1, filhos, sejam obedientes aos pais. Isso era uma mensagem para crianças, para jovens, para serem obedientes aos pais. E faziam parte da igreja, muitas daquelas crianças, muitos daqueles filhos, estavam entre os santos. Assim, eram pessoas que eram da igreja, que tinham já um contato com Deus. E Paulo orientando para que eles fossem obedientes. Outras crianças da Bíblia. Timóteo era apenas um menininho quando aprendeu as sagradas letras. Esse versículo aqui é interessante, 2 Timóteo 3,15. Diz uma coisa interessante aqui. Timóteo 3,15 diz assim, aqui ele está falando para Timóteo, como vocês sabem, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então ele está fazendo uma afirmação, desde a tua meninice, desde criança, você sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Mais tarde, ao ouvir o Evangelho através de Paulo, aceitou prontamente Cristo, tornando-se útil ao reino de Deus, conforme está registrado lá em Atos 16, do 1 ao 4. No 14 ele fala aqui também no 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aqui não lembro a referência, mas Timóteo, ele foi ensinado pela sua avó, pela sua mãe, né? Já eram cristãos, já eram servos de Deus. E ele foi ensinado desde criança, como Paulo afirmou aqui, desde a tua meninice tu já sabes as sagradas letras. Você já conhece a palavra de Deus. E foi muito mais fácil para Timóteo se converter. Quando Paulo anunciou ali o Evangelho, Timóteo já se tornou logo um seguidor ali, junto de Paulo, seguindo Paulo. Começou a seguir Paulo nas viagens. Se destacou, Paulo chamou ele. E jovem já se tornou pastor. Se tornou pastor bem jovem, é tanto que a igreja estava rejeitando Timóteo também por ele ser jovem. Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade,
porque a igreja estava, algumas pessoas, desprezando Timóteo por ele ser jovem, porque ele logo chegou ao ministério bem cedo, por já ter sido ensinado desde criancinha a palavra de Deus, e se tornou pastor bem jovem, mas muitas pessoas não estavam dando muito crédito a ele, né? Como geralmente acontece, às vezes quando você é mais jovem, as pessoas não dão muito crédito, né? Porque acham que você não tem condições de exercer um ministério. No Antigo Testamento também encontramos crianças que conheciam a Deus e fielmente o serviam. Haja vista Miriam, irmã de Moisés, Samuel e a escrava de Naamã. Interessante essa escrava de Naamã, que foi ela quem disse, olha, tem um homem de Deus lá em Israel, profeta, que ele pode curar essa tua enfermidade aí. Ela deu testemunho a respeito do que Deus podia fazer na vida daquele homem. E aí o homem acreditou, foi até Israel, se encontrou com o profeta, foi curado. E veja o que Deus fez e usou a vida daquela criança para influenciar Naamã. Samuel também, desde criancinha, já ouviu a voz de Deus, né? Já teve um contato com Deus, já teve uma experiência com Deus ali. Então há muitos exemplos de crianças que já seguiam a Deus, desde criancinhas. Ponto 3 agora, partindo com a parte mais prática, como evangelizar as crianças. Neste tópico veremos que podemos evangelizar as crianças através da escola dominical, da alfabetização, da escola bíblica de férias e da evangelização personalizada. Escola dominical, fundada pelo inglês Robert Hicks em 1780, o objetivo inicial da escola dominical foi a evangelização dos menores que viviam nas ruas da cidade de Gloucester. A iniciativa de Hicks foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço de ensino público do Reino Unido. Olha que interessante, o ensino público tomou como modelo que foi feito na escola dominical, os cristãos. Não havia ensino público para crianças. Eles começaram depois, quando viram a igreja educando as crianças. Se você for olhar a história, a igreja foi pioneira nessas questões, irmãos. De escola, de hospital. Geralmente eles começavam pela igreja. A igreja fazia escola, fazia hospital. E aí, depois do que a autoridade civis, o governo começou a imitar o exemplo da igreja, o que a igreja já fazia, para cuidar das pessoas, para ensinar, para cuidar de doentes. E a escola dominical foi um desses exemplos, que começou na igreja o ensino de crianças. Que as escolas dominicais possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Então a escola dominical é uma aliada muito forte. Depois da família, é um aliado muito forte para ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Aqui na igreja, infelizmente, não tem um espaço bom, né, para poder fazer uma escola dominical para toda a igreja. Bom seria que toda a igreja participasse da escola dominical, né, desde as criancinhas até os adultos, né, tivesse classe de crianças de várias idades, jovens, adultos, mas o espaço aqui não permite, né, só tem aqui e aqui em cima. E aí fica meio complicado. Até para começar uma outra sala ali no fundo, talvez ia ficar assim as vozes de uma da outra atrapalhando a outra sala. Não sei. Mas seria um teste a se fazer. Mas tem igreja que é interessante. Desde a criancinha pequenininha até adulto participa da escola dominical, entendeu? Umas 10 classes diferentes, eu já vi em igrejas assim. Quando eu participava da igreja Bethesda, vi como a igreja era grande, que agora é Gilead, ali na 42, né? Tinha um espaço muito grande, tinha muita sala, então na escola dominical ia desde os pequenininhos, das criancinhas, até os adultos. Eram umas 7 salas, mais ou menos. Então é um instrumento muito bom para ensinar crianças na escola dominical. A alfabetização evangelizadora. Robert Hicks não se limitou a evangelizar as crianças de Gloucester. Juntamente com a palavra de Deus, ensinava-as a ler e a escrever, a fim de as engajarem na sociedade inglesa.
Então, irmãos, é uma coisa muito importante. É uma maneira de você alfabetizar, você ensinar, evangelizando, junto com a palavra de Deus. Você alfabetizar crianças também é outra maneira de você conseguir atingir crianças, por meio da alfabetização normal, né, educação normal, junto com a evangelização. É por isso que muitas igrejas, principalmente as igrejas tradicionais, quando chegaram aqui no Brasil, eles faziam escolas para poder ensinar logo as pessoas, as crianças e adultos também, né, se fosse necessário, mas era crianças. Nas escolas, muitas das escolas que existem no Brasil hoje foram fundadas por igrejas cristãs, para poder ensinar as crianças, já na educação normal, ter uma educação cristã, estar estudando numa escola cristã. Você vê aquele colégio Batista, ali que tem lá em Fortaleza, foi fundado pela igreja Batista. Aquele colégio que tem lá na Santos Dumont. O colégio 7 de Setembro, ele foi fundado pela igreja presbiteriana, se não me engano. Mas não sei se ele foi fundado pela igreja presbiteriana, eu tenho quase certeza que foi, mas quem dirige o colégio são pastores da igreja presbiteriana. Não sei como é que é o ensino do colégio, se realmente eles estão numa visão cristã, mas é uma coisa que era cristãos que estavam à frente daquilo ali. Escola Bíblica de Férias. Preocupada com as crianças que no período das férias escolares perambulavam pelas ruas de Nova York, a irmã Elisa Halls resolveu em julho de 1898 reuni-los para ensinar-lhes a Bíblia Sagrada. Aqueles meninos e meninas dos 7 aos 14 anos tomaram um novo rumo em suas vidas. A partir daquela data, a Escola Bíblica de Férias passou a ser vista como parte essencial das missões urbanas. No Brasil, a primeira EBF foi realizada em 1924, no Colégio Americano Batista de Vitória, Espírito Santo. Na evangelização das crianças, utilize a EBF. Isso aqui é outra coisa que muitas igrejas também usam dessa ferramenta. Não é muito comum de você ver, mas muitas igrejas fazem isso. Escola Bíblica de Férias, aproveitam as férias para trazer as crianças para a igreja, para algum local, para ensinar a palavra de Deus para elas. Aproveitam que as crianças estão ociosas aí durante esse mês, para trazer elas para mais perto de Deus, para ensinar o Evangelho para elas. E é uma oportunidade até de você incluir crianças que não são cristãs, de vizinhos, de amigos que... Como assim? Era fazer o primeiro ano na escola, segundo grau, aí a minha amiga me evangelizou, tinha 14 anos, por isso, 14 anos, agora tão criança, ela é mais agressiva. Aí ela me chamou para a escola bíblica de férias na Assembleia de Deus, a Maranhão. Aí eu fui para a escola bíblica, achei tão bonito, tinha aquela semana de torneio, de gincana, de não sei o quê. Aí eu fui ouvindo, né, para me evangelizar, aí eu aceitei Jesus na escola bíblica de férias, na Assembleia de Deus, que eles têm mais esse hábito, né, mais de Assembleia, fazer as escolas bíblicas. E assim eu... Pois é, que bênção, né? É um instrumento muito bom para evangelizar crianças, para alcançar crianças. Como as crianças dos descrentes estão de férias, é muito mais fácil no período desse de você convidar as crianças e vai ter uma atividade lá na igreja. Você não permite que o seu filho vá, eles vão estar aprendendo sobre a palavra de Deus, vai ter brincadeiras também, vão se divertir. E tem pais aí que não são cristãos, mas ele deixa o filho ir. Ele acha que vai ser uma coisa boa, ele deixa. E aquilo ali para a criança pode ser algo, como foi na vida da Luísa, que vai... Pois é, mas é algo que pode mudar a vida de alguém, né? Pode. Na casa da minha tia, se eu aproveitar, eu vou. Porque se eu disser, não vou quiser deixar, não. Mas foi isso, não, mesmo. Graças a Deus. Ó, foi interessante. Você sabe aquele irmão Milton, né? O netinho, aquele irmão. Ele não era evangélico. Aí o neto dele, os vizinhos levaram o neto dele para a igreja, né? Que tinha ter um brincadeira para as crianças, levou, ou seja, ia ser o culto das crianças. Então levou o neto dele. E o neto dele foi e achou maravilhoso. E
E desde que esse menino foi para esse culto, ele ficou deitado, papai quer ir para a igreja, o vovô quer ir para a igreja, quer ir para a igreja, quer ir para a igreja. E foi através do método dele que ele aceitou Jesus. Não aceitou. Porque a criança estava direto pedindo para ir para a igreja. Então ele disse, agora você não vai para a igreja, você não se E passou a levar a criança para a igreja. E foi lá que realmente ele deu um sono do Senhor. Maravilha, né? É uma coisa que eu não vi. Quando os diáconos da igreja, aí ficava na minha criança. Vai embora, pai, é massa. É massa, vamos embora, pai. Então teve esse dia, eu comecei com ele lá e pronto. Aí não termina. Aí eu passei bem 3 meses para me aceitar, mas todo mundo estava na igreja. Vai embora. Mas aí o neto dele diz direto, eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor. Toda vez que a gente conversa com ele, ele fala, eu vou ser pastor, meu Deus. Você está interessado? Glória a Deus. Depois que cresceu, se afastou. Ele matou a coisa bonita, ele matou se converteu, se batizou, se agora Pois é, irmão. Testemunhos, né, assim, como é importante a criança, ela pode influenciar muito numa casa, pode influenciar muito os pais, para que os pais venham para Cristo, né, através da vida dela, do que ela fala. Ponto 4, evangelização infantil personalizada. Desenvolva em sua igreja a evangelização infantil personalizada. Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas e por sua realidade social. Saia às ruas, praças e outros logradouros, reúne os pequeninos para ouvir a maravilhosa história da salvação, mas antes treine adequadamente a sua equipe. Não esqueça o discipulado. Acompanhe cada criança convertida, seja o seu pai espiritual. Isso aqui é uma coisa interessante também. Algumas viagens que Deus me deu o privilégio de ir assim, no interior, tinha uma equipe específica com pessoas capacitadas para trabalhar com crianças também. Então, quando a gente chegava para evangelizar na cidade, a gente evangelizava os adultos e evangelizava também as crianças. Reunia as crianças da localidade, aí ficavam lá trabalhando com as crianças, fazendo brincadeiras e ensinando sobre Jesus. E os pais achavam bom para entreter as crianças lá e permitiam que elas fossem, mesmo eles sendo incrédulos, e as crianças iam e ouviam a palavra, aprendiam, e aquilo ali já era uma semente que era semeada no coração delas e uma maneira de Jesus entrar naquele lar, através da criança, né? Então, é uma maneira muito importante também de você alcançar pessoas, alcançando também as crianças, uma maneira muito importante de evangelizar. Conclusão: quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Essa frase aqui é profunda, irmãos, e é verdade. Quando você ganha uma criança, é uma pessoa que vai ser dedicada o resto da vida, provavelmente. Então, por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil. Para isso, os professores de educação infantil precisam ser preparados e equipados com o que há de melhor nessa área. Treine professores. Num momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Salve os pequeninos do inferno. Jesus também morreu por eles. Glória a Deus. É por isso, irmãos, até que o ministério infantil é um dos ministérios mais importantes da igreja.
Você ensinar crianças é algo muito importante, muito mesmo. Ensinar as crianças da igreja para que essas crianças possam permanecer no caminho do Senhor, possam realmente crer em Jesus e segui-lo, né? As crianças têm que ter uma atenção enorme, tem que se dar o melhor para elas, tem que cuidar da melhor maneira possível. É um trabalho maravilhoso. Assim, quem tiver chamado para essa área, não sei se alguém tem, se dedique nisso, porque vale muito a pena. Eu não tenho chamado para lidar com crianças, né? Assim, eu cuido dos meus filhos, evangelizo Deus, mas não tenho aquele chamado específico para trabalhar com crianças, né? Tem gente que tem um jeito, assim, um dom. A Verônica, a minha esposa, às vezes ela tem dúvidas, sim, ela não acredita muito que tenha chamado para trabalhar com crianças, mas ela trabalha muito bem com crianças. Ela às vezes não acha que não, mas ela trabalha muito bem com crianças, sabe orientar, com sabedoria, e tem muita gente na igreja que tem capacidade de fazer isso, então use seu talento, use seu dom, porque o que tem aí é criança precisando ser evangelizada, né? Por pessoas capacitadas e chamadas por Deus. Tem uma dedicação tão grande que são os pastores da igreja. A pessoa vai ser difícil, porque ao cabo do quadro, acho que tem umas 80 casas, o pessoal vive na escola, sabe? Mas eles estão lá, não dá das coisas, já ganharam quase 20 pessoas lá dentro. Agora a creche é cuidada, as crianças, sabe, os adolescentes, é muito cuidado, é muito maravilhoso. Fala que tem da gente, uma festa muito bom aquela. Glória a Deus, um trabalho bonito. São Paulo, o Ministério Central, filiado, aqui, eles vieram e fizeram, eles fizeram que eles fizeram, você o governo que reza essa creche, a igreja, chama a atenção. É uma bênção, né? E uma coisa interessante, quando você, só para a gente finalizar, quando você alcança uma criança, quando você cuida bem daquela criança, ensina ela na igreja, se os pais forem incrédulos e verem que a igreja está cuidando bem da criança, está tratando bem, está ensinando, aquilo é uma maneira também de alcançar os pais. Porque você que é pai, você sabe, quando alguém trata bem o seu filho, é mesmo que está tratando bem você fica feliz, você fica grato por aquilo, e às vezes dá até vontade de ir para aquela igreja, por você estar vendo seu filho ali, feliz, aprendendo, sendo bem tratado, e muitos pais acabam indo. Tem muita história que fica dentro da casa, porque eu falava da missionária Ana Maria, acho que o seu ela pegou para mim a verdade do meu casal dela. Essa mulher, ela veio aqui na minha terra, ela mora em Moçambique, ela está aqui no Ceará. Os pais dela têm uma mansão que ia lá na Santa Cruz, mas ela foi chamada para Moçambique. Olha como eu estou cuidar do hospital infantil. Ela cuida daquelas crianças que aquelas crianças não têm o crescimento dela, porque eles pais. Sofreu 21 vezes agora. Morreu lá na igreja da terra. Todos os caras, a família toda lá na cidade de Santa, meu pai, daqui para uma fazenda, a minha missão foi Deus. Rapaz, no hospital, não tinha nenhum. Ali você vai para os caminhos, não dava, mas Deus dava. Ela foi lá, ela recebeu uma ajuda do empregado da cantina, ela falou, eu estava resolvendo aqui, não vai dar certo, porque vai dar certo. E aí a amiga dela que estava com ela, disse, minha filha, vamos para casa. Eu segurado, tinha em cima da parede, do lado da parede, um bolinho de medalha com a indiazinha, ela disse, passa o tempo dessa cidade. Deus não deixa ela tocar, porque da mulher que foi chamada para trabalhar com criança. Glória a Deus. Eu conheço um casal de missionários também. Eu conheço mais a missionária, é a Priscila.
bota as fotos dos vídeos, às vezes tem bem umas 50 crianças lá sendo ensinadas, assim, ela tem muito jeito com criança, e através dessas crianças também já alcançaram muitos adultos, e Deus estava fazendo a obra lá.